Você sabia que o Brasil está sentado em cima de uma bomba relógio financeira? Mas antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal Conservadores do Brasil e deixe o seu like. A dívida pública do país ultrapassou a marca impressionante de 10 trilhões de reais. Para você ter uma ideia, isso representa quase 80% de tudo o que o Brasil produz em um ano. É como se, de cada 10 reais que o país gera, 8 já estivessem comprometidos com dívidas. Mas o que isso realmente significa para a economia, para o futuro do país e, o mais importante, para o seu bolso? Nos próximos minutos, vamos desvendar esse número gigantesco e mostrar por que ele deveria te preocupar. Vamos começar pelo que as reportagens estão mostrando. A CNN Brasil e outros grandes veículos alertaram que a dívida bruta do governo geral atingiu essa marca alarmante em outubro, chegando a 78,6% do nosso PIB, o famoso PIB. O mais preocupante é que, mesmo com a arrecadação de impostos crescendo, os gastos do governo dispararam em um ritmo muito mais acelerado. E não estamos falando de gastos qualquer, mas de despesas obrigatórias e, principalmente, do pagamento de juros da própria dívida. Mês após mês, esse número só aumenta e o portal Poder 360 confirmou que a dívida chegou a quase 80%, reforçando que isso não é um fato isolado, mas uma tendência crescente que está tirando o sono dos especialistas. Mas afinal, por que isso é tão grave? Imagine a seguinte situação: a dívida pública de um país cresce mais rápido do que a sua própria economia. Quando isso acontece, o governo precisa pegar mais dinheiro emprestado para fechar as contas. Só que, para conseguir esses empréstimos, ele precisa oferecer juros cada vez maiores, criando um ciclo vicioso perigoso. Esse mecanismo acaba comprometendo o orçamento público, o que significa que sobra menos dinheiro para investir em áreas que realmente importam para a população, como saúde de qualidade, educação para nossas crianças e segurança nas ruas. O dinheiro que poderia construir hospitais e escolas acaba sendo usado para pagar juros, e o cenário futuro não é nada animador. Projeções de economistas e de instituições financeiras mostram que, se nada for feito para controlar essa escalada, a dívida pode continuar subindo a níveis ainda mais perigosos nos próximos anos. Alguns especialistas alertam para o risco de a dívida atingir 100% do PIB ou até mais. Chegar a esse ponto seria como ter um país inteiro trabalhando por um ano só para pagar o que deve, sem sobrar nada para investir no próprio desenvolvimento. É uma situação que coloca o futuro de gerações inteiras em risco. Então, o que está por trás desse crescimento explosivo da dívida? A resposta está na matemática simples das contas públicas. De um lado, a receita do governo, que vem principalmente de impostos, até cresceu, mas do outro lado, as despesas obrigatórias cresceram muito mais. Estamos falando de gastos que o governo não pode simplesmente cortar de uma hora para outra, como benefícios da Previdência, a folha de pagamento dos servidores públicos e programas sociais. Esses são compromissos fixos que consomem uma fatia enorme do orçamento. Além disso, temos o grande vilão dessa história: os juros da dívida. Pense neles como uma sangria constante nos cofres públicos. Uma parte significativa de tudo o que o governo arrecada é destinada apenas para pagar os juros dos empréstimos que já foram feitos no passado. Segundo dados do mercado financeiro, essa despesa com juros corrói o orçamento de uma forma brutal, limitando a capacidade do governo de investir e planejar o futuro. É como ter um vazamento no seu orçamento doméstico que você nunca consegue consertar. Agora, vamos falar dos riscos reais para o Brasil. Se essa trajetória de endividamento continuar sem controle, o primeiro e mais óbvio é a redução de recursos para o cidadão. Menos dinheiro no caixa do governo significa menos investimentos em serviços públicos essenciais. Sabe aquela estrada esburacada, a fila no posto de saúde ou a escola precisando de reforma? A falta de recursos para resolver esses problemas está diretamente ligada ao crescimento da dívida. Outro risco é o aumento de impostos no futuro. Para tentar fechar as contas e controlar a dívida, uma das saídas que os governos costumam adotar é aumentar a carga tributária, ou seja, quem paga a conta, no final, somos nós, os contribuintes. Além disso, a desconfiança gerada por uma dívida alta força o Banco Central a manter os juros elevados para atrair investidores. Juros altos encarecem o crédito para empresas e pessoas, freando o consumo
o investimento e a geração de empregos. E não para por aí. Um país muito endividado perde a confiança dos investidores internacionais. Isso dificulta a atração de capital estrangeiro, que é fundamental para financiar grandes projetos de infraestrutura e para o crescimento da economia. Em um mundo globalizado e sujeito a crises, um alto endividamento nos deixa extremamente vulneráveis. Qualquer turbulência financeira global pode ter um impacto muito mais devastador aqui. Tudo isso pode parecer um pouco distante, mas os impactos no seu dia a dia são muito diretos e concretos. Menos dinheiro público, como já dissemos, significa cortes em serviços essenciais que você e sua família utilizam. Juros mais altos afetam diretamente o seu bolso. O financiamento do carro ou da casa própria fica mais caro. As parcelas do cartão de crédito se tornam uma bola de neve e o acesso ao crédito para abrir um pequeno negócio fica mais difícil. Essa pressão sobre os juros e a desconfiança na economia também ajudam a manter a inflação em patamares elevados. Isso significa que os preços no supermercado, do pãozinho ao combustível, continuam subindo e o seu poder de compra diminui. Um cenário de baixo investimento e juros altos também leva a menos oportunidades de emprego e crescimento profissional. E, como mencionamos, o risco de o governo precisar criar mais impostos ou aumentar os já existentes para pagar a conta é sempre uma ameaça real. Por isso, é fundamental que esse assunto seja debatido abertamente pela sociedade. A dívida pública não é apenas uma estatística assustadora nos jornais econômicos. Ela é um indicador que afeta diretamente a economia do país e o futuro de milhões de brasileiros. É um dinheiro que deixa de ir para a saúde, educação e infraestrutura. O Brasil está hoje com sua dívida em níveis historicamente altos, e a falta de uma estratégia clara de responsabilidade fiscal pode aprofundar ainda mais essa trajetória perigosa. Isso impacta não apenas a estabilidade da economia, mas também a sua qualidade de vida, suas oportunidades e o futuro que deixaremos para as próximas gerações. A grande pergunta que fica no ar é: até quando o país vai conseguir sustentar esse padrão de gastos e endividamento crescente? O tempo está correndo e as decisões tomadas agora vão definir o nosso futuro. Se você quer entender mais sobre como as medidas fiscais e as decisões do governo podem mudar esse cenário, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com quem também se preocupa com o futuro do Brasil. E comente aqui embaixo. Na sua opinião, o que precisa ser feito para o país sair dessa situação e voltar a crescer de forma sustentável? Sua participação é muito importante. Obrigado por assistir e até a próxima.